agora com o secretário adjunto de saúde do município de Guarujá, litoral paulista, Marcelo César. Ele nos fala sobre o trabalho que está sendo feito na sua região para conter, então, a pandemia do coronavírus. Bom dia, secretário. Aqui quem fala com a senhora Melissa. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Regialesp. Bom dia, Melissa. Bom dia a todos. Secretário, a gente sabe que há uma tendência das pessoas a irem para o litoral. A gente sabe que nos últimos anos o litoral vem crescendo a sua população, principalmente uma população com mais idade. E, obviamente, que nesse momento de pandemia isso é preocupante, né? Como que vocês estão tratando com essa questão aí no litoral? Então, o município do Guarujá, né, tem uma característica, né, bastante especial no que diz respeito a ser uma cidade turística de veraneio, né, onde, pela proximidade, né, da capital, menos de 70, né, quilômetros, a gente recebe com frequência, nos finais de semana, a gente chama, né, até brincando, os finais de semana são mini temporadas, né, no Guarujá. Então, a gente já conhecendo, né, este movimento da população, a Prefeitura do Guarujá, através da Secretaria de Defesa e Segurança Social e a Secretaria de Saúde, estabelecemos barreiras nos acessos ao município, estabelecendo critérios para a permissão do acesso das pessoas que aqui procuram o município, né? Ou seja, nós estabelecemos barreiras tanto nas entradas por travessias de balsas, em Santos e no distrito de Vicente de Carvalho, bem como nas entradas pela rodovia, né? Então, as pessoas que entram são aqueles que têm veículos com placas do município, né? Moradores do município, ou aqueles que tenham imóvel no município e comprovem, né? Neste movimento, nós conseguimos fazer a contenção e já foi, inclusive, né, restringido o acesso de mais de 6.000 pessoas neste último feriado. Isso que eu queria saber do senhor, como foi a movimentação de vocês no feriado. Até porque o feriado também é importante para o município, né, para arrecadação e etc. e tal. Mas nesse momento é necessário priorizar outras questões, que é a da saúde em si. Perfeito. Inclusive, neste feriado em especial, houve a restrição ao acesso não só da faixa da areia da praia, mas também do calçadão, né? Uma atitude justamente para inibir, né, de certa forma, a vinda de pessoas que buscam o turismo, né? Neste momento, a gente sabe da importância do isolamento social para reduzir a velocidade, né, de transmissão da doença, porque essa é a principal característica do coronavírus, né? A velocidade de transmissibilidade. Então, essa medida teve como intuito fortalecer o distanciamento social, né? Porque justamente as pessoas que buscam o litoral de uma forma geral são pessoas que já têm uma faixa etária de idade um pouco mais dentro daquele quadro que a gente tem como grupo de risco, porque são pessoas que já têm uma vida desenvolvida, já têm uma estrutura financeira estabilizada e podem desfrutar de um imóvel aqui para uso de veraneio durante os finais de semana em alta temporada. Então, essas medidas tiveram justamente a intenção de reduzir a procura de pessoas ao município, né? Destacando que na pesquisa feita pelo governo do estado, onde através do monitoramento, né, de sinais de celular, Guarujá teve um destaque, né, dentre os municípios, ficando em quarto lugar no ranking, né, sendo a primeira cidade aqui do litoral foi São Vicente. Olá, secretário Marcelo César, aqui é a Priscila quem fala. Bom dia para o senhor. Bom dia.
É um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da adesão da população, né? O senhor falou agora que até Guarujá ficou em 4º lugar, então, na questão do isolamento, ali no monitoramento, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco, as pessoas estão aceitando essas medidas? A gente vê que existem pessoas que são mais resistentes, né? Ou aí em Guarujá, as pessoas estão aceitando? Então, na verdade, a Prefeitura de Guarujá, ela, através de várias secretarias, saúde, segurança, comunicação, ela criou mecanismos e ferramentas para levar o conhecimento à população da importância e da necessidade deste momento, a relevância e a importância desta diretriz do isolamento social. Na saúde, principalmente, todas as nossas unidades de pronto atendimento, todos os nossos equipamentos de saúde, massivamente foi conversado com a população, explicando qual que era a necessidade, o porquê disso, toda a nossa rede de comunicação em redes sociais, bem como transporte coletivo. Então, nós utilizamos todos os canais de comunicação de domínio da Prefeitura para justamente fortalecer esse discurso, falar que neste momento é a única medida comprovada que tem eficácia. A gente discute N situações hoje, desde a espera por uma vacina, que nós sabemos que não vai acontecer de forma a atender o tempo, resposta deste movimento, né, desta onda que nós estamos no momento, ou seja, a gente não vai ter uma resposta. Os estudos sobre a utilização de tratamentos com fármacos e combinação de fármacos ainda estão em fase inicial de estudos, né, com algumas literaturas produzidas, mas ainda insuficientes para consolidarem, né, tratamentos específicos, né, e certeiros, né, como a gente fala brincando, ainda não existe uma bala de prata, né, para o coronavírus. Mas a principal medida e aposta da Prefeitura Municipal de Guarujá neste momento foi justamente trabalhar massivamente com a população a importância do distanciamento social. Tanto isso foi importante que nós, dentro do estudo feito no feriado prolongado, nós tivemos a taxa de 63% de isolamento social, né? Então, isso demonstra que a população está entendendo o recado, está entendendo toda a necessidade do momento. Nós temos muita preocupação com as questões socioeconômicas, inclusive a Prefeitura instituiu um grupo, né, técnico só para discutir as questões socioeconômicas, justamente prevendo quais seriam os impactos que essas atitudes, né, restritivas trazem na economia do município, em especial a arrecadação, que é justamente o subsídio financeiro que a Prefeitura tem para implementar suas ações, suas estratégias. Secretário, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre o resultado, então, dessas ações, os números, né? Quantas pessoas contaminadas, já tem alguma morte registrada? Sim, eu vou passar o boletim atualizado do município que consta todas essas informações. Então, hoje, no Guarujá, nós temos 22 casos confirmados, sendo destes 20 em isolamento social domiciliar, ou seja, os casos confirmados hoje que tiveram resultado positivo do Instituto Adolfo Lutz, eles encontram-se não hospitalizados, são pacientes leves e que se encontram domiciliados, tá? Nós tivemos desses 22 casos, 2 deles são óbitos, foram óbitos com caso positivo para coronavírus. Nós já tivemos 87 casos descartados, ou seja, pacientes que eram suspeitos pela história sintomatológica e histórico epidemiológico, mas foram descartados com o resultado negativo do exame, e continuamos ainda no aguardo de resultado de 389 casos suspeitos, aonde desses casos suspeitos eu tenho 32 pacientes internados na rede SUS e na rede também particular das instituições privadas do município, que são 2, Hospital Guarujá e Hospital Dom Domênico, né? Então, desses 32 internados, nós temos 15
já internados em unidade de terapia intensiva, tá? E além disso, nós temos ainda 10 óbitos que encontram-se em investigação, aguardando o resultado dos exames do Instituto Adolfo Lutz. Secretário, o sistema de saúde do município consegue, né, está preparado para receber esses casos? Tem respiradores disponíveis, então, para a população? Qual é a situação hoje da saúde do Guarujá? Então, na verdade, esta é uma dificuldade nacional, para ser melhor, internacional, né? Essa foi a grande preocupação que assombra todos os municípios hoje, né, de todos os estados brasileiros. Por quê? Porque nós sabemos que, considerando a característica do coronavírus de ter a sua transmissão de forma facilitada, a probabilidade de termos um número grande de pessoas infectadas ao mesmo tempo assombra qualquer gestor no que diz respeito à capacidade instalada de responder essa demanda que pode surgir de forma súbita. Porém, todas as medidas que todos os municípios estão adotando, Guarujá adotou também de forma pioneira, inclusive, né? Foi a primeira cidade do estado de São Paulo a publicar no Diário Oficial, já em 19 de fevereiro, um fluxograma de atendimento para os pacientes com sintomatologia respiratória que poderiam ser casos suspeitos de coronavírus, né? Além disso, instituímos a partir da segunda quinzena de março, nas unidades principais de pronto atendimento da cidade, 2 tendas de triagem com consultório médico volante, né, através de carretas, onde nós criamos um fluxo independente para o paciente que chega com queixa de sintoma gripal, com base justamente, né, na diretriz do distanciamento social. Nós instituímos esse fluxo individualizado. O paciente ele passa por um dispositivo de higienização prévia, passa por uma triagem com profissionais de enfermagem, onde é colhida toda essa história do paciente, e ele é encaminhado para um atendimento num consultório totalmente individualizado, onde o médico pode fazer toda a entrevista, toda a investigação necessária. Então, o que nós fizemos com isso? Colocamos o paciente que tem risco de contaminar os demais num fluxo independente, ou seja, ele não se mistura com o paciente que procura outro tipo de atendimento nas nossas unidades. Então, isso foi uma medida importante, pioneira, que nós já estamos com ela a partir da segunda quinzena de março, e tem municípios iniciando esse tipo de fluxo só agora, né? Então, isso é importante falar. Nós aumentamos em 10 leitos a nossa contratualização junto ao Hospital Santo Amaro, ampliando de 20 para 30 leitos de UTI, né? Ou seja, aumentando 10 leitos que são exclusivamente para a Covid, né? Para os pacientes com casos do coronavírus. Além disso, nós temos uma unidade de pronto atendimento que está contratualizada junto a uma organização social que ampliou mais 14 leitos específicos para esse tipo de atendimento, com capacidade instalada para atender também pacientes que tenham necessidade de ventilação mecânica, né? Ou seja, com a utilização de respiradores. Transformamos uma unidade nossa de referência em atendimento de especialidades numa clínica médica de retaguarda para casos leves e moderados, que tem 18 leitos, tá? E, além disso, uma grande parceria que foi a instituição de um hospital de campanha junto à base aérea de Santos, né? Que eu venho aqui já de antemão agradecer, né, o Estado-Maior das Forças Armadas, na pessoa do Coronel Formaggio, que é o coronel da nossa base aérea aqui, que prontamente atendeu o pedido do prefeito, Dr. Walter Suman, e proporcionou que nós instalássemos uma estrutura lá com capacidade de 70 leitos, sendo desses 70 leitos, 20 leitos de UTI e 50 leitos para pacientes moderados, né? Olha, com capacidade, que bacana, hein? Inclusive, de ampliação desses leitos, né? Então, hoje nós temos um arsenal que totalizam 192 leitos que podem atender pacientes com suspeita de coronavírus,
sem falar das nossos leitos de retaguarda, de urgência e emergência, junto às 5 unidades de pronto atendimento que nós temos no município. Então, hoje, toda a nossa parabéns por esse trabalho, viu? Eu quero agradecer a sua participação, secretário adjunto de saúde do município do Guarujá, Litoral Paulista, Marcelo César. Muito obrigado pelas suas informações. Parabéns por todas as ações, então, que o município realiza para combater, então, né, o novo coronavírus que chegou aqui no Brasil, tem feito estrago, mas a população e os gestores têm tomado as atitudes. Muito obrigado pela sua participação hoje no Jornal da Rede Alesp. Nós que agradecemos a oportunidade, a Prefeitura de Guarujá agradece e estamos à disposição. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Um abraço. Bom dia para o senhor.